Quinta-feira, 4 de fevereiro de 2022. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Debaixo da graça de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, vejamos com atenção o que nos diz a palavra de Deus neste santo evangelho de hoje, narrado pelo evangelista Marcos, capítulo 6, versículos 14 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele. Mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado com o que escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me dês agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão. Trouxe a cabeça de João num prato e a deu à moça. Ela entregou sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados e que nós tenhamos aqui um pouquinho, para que nós possamos um dia ganhar a nossa salvação eterna, baseada e tirada aqui nesse relato, de alguma forma, muito triste, que aconteceu com João Batista. João Batista, porque, como diz a palavra, ele era um homem justo e santo. E Herodes, por ser rei, Herodes o admirava, tinha um grande respeito por ele, mas Herodes acabou se envolvendo com Herodíades, que era cunhada dele, que era mulher do seu irmão Filipe. E como João Batista era um homem justo e santo, conforme nos diz a palavra, João falou para Herodes que não lhe era permitido ficar com a mulher de seu irmão. E Herodes, como diz, não concordava de certa forma, mas de certa forma ele tinha uma certa admiração por João, conforme nos diz a palavra, que ele o escutava, embora ele ficasse embaraçado. Bem,
quando nos diz assim que ele o escutava, que ele gostava de ouvir João Batista, mas ele ficava embaraçado, então nos dá a entender que ele tinha dentro de si algo que contradizia com a verdade de João Batista. E ele, por ser rei, e aconteceu que houve aquele aniversário dele, e ali, como nos diz a palavra, tinha muitos convidados de honra, e ali certamente foi um momento oportuno também, a palavra está nos dizendo que Eurídia ela tinha muita raiva de João Batista por ele ter denunciado. Mas como ela não podia matá-lo, e aquele dia chegou um dia oportuno. E aí a filha dela dançou muito, né? Agradou todo o pessoal que estava ali e agradou muito ao rei Herodes. E aí ele ficou de uma certa maneira que, segundo nos diz a palavra, que ele prometeu à moça que ele daria qualquer coisa que ela pedisse, até que fosse metade do reino dele. E aí ela chegou na mãe dele e falou dela, e falou, olha, é isso e isso. E aí ela falou, não, pede a cabeça de João Batista. E aí ele foi lá. Ela foi lá, falou com o rei, e o rei não quis negar, porque ele havia prometido, feito um juramento diante de todos os convidados. E como diz que palavra de rei não volta atrás, ele não quis negar. E acabou mandando o soldado ir na prisão, degolar João Batista e trouxer a cabeça dele num prato e entregar à moça. Gente, aqui nós temos aqui duas lições para nós tirar desse evangelho. No meu ver, no meu entendimento, é evidente que cada um que lê esse evangelho muitas vezes vai ter uma interpretação diferente. Ao meu ver, nós temos que tirar aqui duas lições dessa história. Primeiro é que João Batista, ele é um homem justo e santo, conforme nos diz a palavra. Muitos ficavam embaraçados com ele, porque, nossa, quem é esse homem? Esse é o Elias, né? Porque, na verdade, ele veio antes de Jesus para preparar o caminho para Jesus, para o Messias, né? E aí ele se deparou com aquela situação, fez aquela acusação a Herodes, Herodes não gostou, ele era rei, pegou envolvido com a mulher, acabou mandando prender João Batista. Sucedeu que teve aquela festa, no final das contas, ele acabou mandando degolar João Batista. Tudo por conta daquela mulher. Então, veja bem, ele se envolveu de certa forma com essa mulher, e ele chegou num ponto que aquela mulher, para ele, passava a ser tudo, vamos dizer assim. E aí, ele, para fazer os gostos da mulher, ele acabou fazendo o que fez. Então, nós temos que tirar essa lição, porque nós vamos ficar envolvidos com uma determinada situação e para a gente não perder aquilo, a gente acaba fazendo uma desgraça na nossa vida, destruindo a nossa vida. E aí, quando a gente queria acordar, já é tarde, a desgraça já foi feita. Então, nós temos que tomar todo cuidado em nossa vida para que nós não nos envolvemos em situações semelhantes. É muito interessante isso aí e a gente precisa se resguardar, porque a tentação existe, a sedução existe e isso leva ao que aconteceu com Herodes. E de lá para cá, certamente no mundo tem acontecido muitos e muitos casos semelhantes. Bem, outra situação que nós devemos olhar com atenção aqui é que a palavra nos diz que ele gostava, né? O rei Herodes gostava de ouvir João Batista. João Batista era justo e santo, conforme nos diz a palavra. Só que ele ficava embaraçado. O que significa que ficava embaraçado? Que ele tinha algo negativo dentro dele em função do relacionamento ilícito que ele estava tendo com a cunhada. Isso o deixava embaraçado. Poxa vida, não, João Batista é justo, etc, etc. Mas aí vinha o lado negativo que prevaleceu, que foi mais forte dentro dele. Então são duas situações nesse contexto, ao meu ver, aqui nesse evangelho, que o rei Herodes tomou as decisões e acabou por suceder o que aconteceu. E João Batista, ele era justo e santo, a palavra nos diz. Ele não concordava. Porque no Antigo Testamento se dizia na lei de Moisés
que o homem podia até ficar com a mulher de seu irmão, mas caso seu irmão viesse a falecer, ou seja, a mulher precisaria ser viúva. Nesse caso, ela ficou viúva, ela ficou livre, então ela podia se casar com o irmão, desde que o irmão também fosse livre, não fosse casado, é evidente, né? Então, só que ele fez o contrário. Ele tinha lá a sua família, etc, etc, e acabou se envolvendo com a cunhada. E rei é rei, né? Ele tem seus poderes, aquela coisa. Mas nós podemos entender que rei, nessas condições, dá no que dá. Rei verdadeiro é Jesus Cristo. Jesus Cristo é um rei infalível. E ali não tem erro. Ali tudo é justo, tudo é perfeito, tudo é santo, tudo é certo. Por isso que Jesus Cristo ele é o Rei do Universo, o nosso amado, aquele Filho de Deus, o enviado a este mundo. Jesus Cristo, nosso Senhor, esse é absolutamente Rei, perfeito. Ali não existe nada, nada de errado. Ali tudo é perfeito, porque ele é o único e verdadeiro Filho do Senhor. Ele é Filho de Deus e ele veio a este mundo para nos salvar. Embora aconteça tantas coisas contrárias, mas tudo isso se dá em função de cada um, porque quando ele nos criou, nos deu livre-arbítrio, por isso nós fazemos o que queremos. Então temos a opção de optar pelo lado bom, pelo lado ruim. Temos essa escolha e devemos, é claro e evidente, optar e escolher pelo lado bom, que é o caminho da justiça, da paz e da verdade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Sem Ele não podemos viver. Essa é a grande realidade. Amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso dia, um bom final de semana para todos, e que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo desça e permaneça sobre todos nós. Assim seja. Amém.